No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Justiça derruba sigilo de depoimento de Sérgio Moro e ministro confirma tentativa de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Abre aspas. Ele queria a superintendência do Rio. Fecha aspas. Em meio à tensão pelo agravamento de sua situação, Bolsonaro grita e manda jornalistas calarem a boca em Brasília. Dante Mantovani é reconduzido à presidência da Funarte por General Braga Neto após ser demitido do cargo pela secretária de Cultura Regina Duarte. Mas o governo volta atrás mais uma vez e cancela a nomeação. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 6 de maio do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Parece que a situação do presidente Jair Bolsonaro se complicou de vez. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, retirou o sigilo do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro à Polícia Federal no último sábado, conforme pedido da própria defesa do ex-juiz da Operação Lava Jato. As informações que Moro deu à Polícia Federal comprovam a tentativa de interferência do ex-capitão do Exército na superintendência da PF no Rio de Janeiro. Segundo o antigo homem forte do governo federal, Bolsonaro exercia forte pressão para que Carlos Henrique Oliveira fosse retirado da chefia do órgão no Estado e recebeu uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp, onde o presidente dizia expressamente que queria a superintendência do Rio, sem explicar os motivos. O ex-ministro disse também que o chefe do executivo chegou a enviar mensagem no começo de março de 2020, quando Moro estava em Washington em missão oficial com o ex-diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, com o seguinte conteúdo, abre aspas, Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro, fecha aspas. Corroborando as acusações do ex-juiz, Bolsonaro confirmou a saída de Carlos Henrique do cargo no Rio de Janeiro para ser o número 2 da Polícia Federal em Brasília, graças a uma solicitação relâmpago do novo diretor-geral Rolando Souza, indicado pelo presidente da República. O clima de tensão provocado por essa espécie de confissão e o agravamento de sua situação política levaram novamente a uma atitude autoritária e desrespeitosa do ex-capitão do Exército. Quando esbravejava com a imprensa a respeito das agressões cometidas por seus apoiadores em ato no último domingo e sobre as trocas na PF, Bolsonaro mandou, aos berros, os jornalistas calarem a boca repetidas vezes. Entre suas declarações, Moro relatou também que em uma reunião do Conselho de Ministros do Governo Federal, que contou com a presença, entre outros, dos generais Augusto Heleno, Braga Neto e Luiz Eduardo Ramos, o presidente ameaçou demiti-lo do cargo caso não concordasse com a substituição do superintendente da PF no Rio. A tal reunião está gravada em vídeo e os investigadores já pediram acesso ao material, bem como convocaram os militares presentes no encontro para prestarem depoimento. O ex-juiz entregou seu celular aos policiais para a cópia das mensagens trocadas com Bolsonaro. Resta saber se os oficiais que ocupam os ministérios vão confirmar as declarações de Moro, provocando mal-estar com o presidente, ou vão negar os fatos sob o risco de serem desmentidos pelas gravações da reunião. Fato é que o chefe do Poder Executivo está em uma enorme enrascada. Cabe agora às autoridades tomarem as devidas iniciativas para que o Brasil se veja livre deste que já é o pior presidente da história e a maior ameaça à democracia neste país.
a opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o sociólogo Léo Lince. Léo Lince, bom dia! Bom dia, ouvintes desse importante programa Faixa Livre. Eu estou, como sempre, à disposição dos amigos e das amigas para responder o que me for perguntado. Muito obrigado por participar conosco novamente aqui no Faixa Livre. Léo Lince, o Brasil parece estar próximo de vivenciar uma nova cruzada para preservar a ordem democrática. O presidente Jair Bolsonaro segue desafiando as instituições e, aos poucos, deixa o campo das ameaças retóricas para as ações, ao nomear para a direção-geral da Polícia Federal o delegado Rolando Souza, braço direito de Alexandre Ramagem, então seu nome preferido para o cargo, mas que foi barrado pelo Supremo Tribunal Federal, e ao ampliar ainda mais a participação das Forças Armadas no governo federal, com a nomeação de militares para os segundo e terceiro escalões de sua administração. Ao que tudo indica, ele desistiu de vez da negociação no campo da política e vai partir para o enfrentamento aberto. Já há quem levante a tese de autogolpe em Brasília. Como é que você tem analisado esse quadro preocupante que o Brasil atravessa, Léo? O quadro político brasileiro, sem dúvida, é preocupante, é gravíssimo e precisa ser analisado com muita cautela. É fora de dúvida que as aspirações do presidente Bolsonaro sempre foram essas. Ele sempre quis estabelecer uma ditadura pessoal, colocando como guarda pretoriana a seu serviço todos os instrumentos que são do Estado, principalmente. Agora, é importante considerar que há uma diferença muito grande entre a intenção e o gesto. Que a intenção é essa, não há a menor dúvida. E entre os que estudam mais detidamente a situação política brasileira ao longo do tempo, nunca houve dúvida com relação às aspirações autoritárias do Bolsonaro. Essa é a sua tradição histórica, ele nunca escondeu que esse é o seu objetivo. O problema é que, para que ele consiga realizar isso, ele depende de variáveis que ele também não controla.
No quadro do agravamento de uma crise, numa situação tão terrível como essa tragédia, numa pandemia universal, evidentemente a situação se torna ainda mais incerta. Você trabalha num quadro permanente de incerteza estrutural e essa incerteza estrutural se amplia num quadro como esse. E nesse quadro, a irresponsabilidade do presidente Bolsonaro se acentua como uma coisa gravíssima. Ele quer efetivamente produzir um golpe que o coloque na condição de chefe supremo de um governo totalitário. Agora, a possibilidade de que ele consiga isso num quadro como crise dessa natureza não estão dadas. Tem um patamar de impasse. Em geral, quando você fala num patamar de impasse, você faz referência à existência de uma situação de empate, porque, evidentemente, as resistências quase que naturais à consecução desse objetivo, elas começam a aparecer e a ganhar densidade no interior da sociedade. É preciso prestar atenção não só na intenção e no gesto do Bolsonaro, mas nas diferentes manifestações que também começam a se suceder com amplitude cada vez maior de resistência, de crítica, de inaceitação desse tipo de propósito. É interessante observar que entre muitos daqueles que chocaram o ovo da serpente, agora são os mais espantados com o tamanho da peçonha. Normalmente os jornais ultimamente têm registrado artigos onde o vocabulário de xingamento com relação ao Bolsonaro chegou a um limite tal que tem alguns já inventando palavras novas. O grau de inaceitação na sociedade a esse propósito também é visível. A discussão que se coloca é em que medida isso terá condições de se constituir como um elemento de contenção do ímpeto golpista que está no ânimo, na natureza, no procedimento, nas iniciativas diárias do Bolsonaro. Essa é a grande questão que precisa ser analisada. Outro sinal da intenção de Bolsonaro instituir uma nova ditadura no país, ainda que não abertamente, é a sua intenção em trocar o comando do Exército, atualmente nas mãos do general Edson Pujol, uma das figuras que já se mostrou opositora às teorias insanas do chefe do Executivo Federal, como naquele discurso em rede nacional em que o presidente chamou a Covid-19 de gripezinha. Logo após, Pujol divulgou um vídeo onde caracterizava a pandemia como a missão mais importante de sua geração. O desejo de Bolsonaro é nomear o general Luiz Eduardo Ramos para a vaga, um de seus mais caninos aliados no Palácio do Planalto. Parece que o alto oficialato não demonstra interesse em atentar contra a Constituição, mas há vozes entre as patentes inferiores que aceitariam a missão golpista. Você acredita que as Forças Armadas podem novamente embarcar em uma aventura autoritária no país? Olha, eu acredito que as Forças Armadas já estão embarcadas numa aventura autoritária. Não é que elas podem voltar a embarcar. Eu tenho a impressão que o nível de desgaste que será submetido às Forças Armadas brasileiras com a sua participação do governo do Bolsonaro pode ser ainda maior do que ela enfrentou ao longo do tempo por conta da ditadura civil-militar de 64. Eu acredito que o general Golbery, do Couto e Silva, que era um intelectual orgânico das Forças Armadas, dizia na sua época que, em geral, as Forças Armadas você tem 5% fazendo a política mais pela direita, 5% mais pela esquerda e 90% que estão cuidando das suas atividades profissionais. Isso eu acho que é um raciocínio que continua a valer. O grosso das Forças Armadas está ocupado no dia a dia das suas atividades. Agora, o que caracteriza o momento político é que esses generais que passaram do alto comando do Exército para o alto comando da campanha do Bolsonaro, eles definem um tipo de posição que está momentaneamente hegemônica nas Forças Armadas. E essa gente é um grupo que tem características políticas muito singulares, quase todos desempenharam missões fora do Brasil, no Haiti, na África, dentro dessa lógica de um papel para as Forças Armadas, que é um pouco o papel de repressão a movimentos sociais. A GLO,
garantia da lei e da ordem, que é um tipo de formulação que mesmo a Constituinte de 88 não conseguiu retirar dali uma características que marcam uma espécie de tutela das Forças Armadas sobre o processo político democrático brasileiro, que é uma das razões que explica, inclusive, a fragilidade desse processo. Sobral Pinto, aquele advogado, símbolo dos advogados brasileiros, dizia, num memorável documentário que tem sobre ele, que a desgraça da República no Brasil é que ela foi proclamada por militares não republicanos. E, a partir de aí, esses militares continuam achando sempre que eles têm o papel de tutelar o processo político em geral. Então, eu acho que o que se deve ser analisado no momento é exatamente qual tem sido o papel das Forças Armadas na constituição desse governo e com as características que ele tem e qual é o grau de afinidade desses militares que saíram do alto comando das Forças Armadas para o alto comando da campanha do Bolsonaro e para o Palácio do Planalto, qual é o papel que eles têm e qual é o tipo de reação que possa eventualmente existir nas Forças Armadas propriamente ditas, a ideologia da qual eles fazem parte e que tem afinidades imensas com o próprio Bolsonaro. Então é importante considerar. Essa nota do Pujol, que apareceu a propósito do coronavírus, ela, sem dúvida nenhuma, expressa uma preocupação do general, como comandante-geral do Exército, são milhares de pessoas, com a saúde da sua tropa. É uma decisão mais voltada para dentro do que propriamente uma contestação. Eu não tenho notícia de esforços imediatos de hoje, de ontem, no sentido de trocar o comando das Forças Armadas, de interferir nisso, de tirar um e botar o outro. Agora, o comprometimento dos que estão dominando momentaneamente a participação dos militares num tipo de varejo da política, isso sem dúvida nenhuma é uma questão que vai provocar um desgaste nas Forças Armadas e é um problema fundamental do momento político brasileiro. Até porque eu acho que nesse momento concreto que nós estamos vivendo, de agravamento da crise, num contexto de uma pandemia e de uma situação trágica para a maioria esmagadora do povo brasileiro, a principal base de apoio e sustentação do Bolsonaro, infelizmente, tem vindo das Forças Armadas. Ele tem colocado ali cada vez um número maior de militares no gabinete do Palácio do Planalto, de onde as decisões políticas fundamentais são tomadas. Eu não posso esquecer, por exemplo, que o ex-comandante das Forças Armadas, o general Vilas Boas, teria dito, na ocasião que passava o comando para o seu sucessor, que o tipo de situação e o papel do Bolsonaro na reativação do civismo, daí a ideia de que o Exército era um patrimônio do conservadorismo brasileiro, da manutenção do espírito conservador, e que inclusive colocamos como pilastras da mudança o Sérgio Moro, o próprio Braga Neto, que na ocasião era interventor militar aqui no Rio de Janeiro. Então, provavelmente, você tem uma ideologia militar momentaneamente dominante que não entra em conflito em maneira nenhuma com o Bolsonaro, eles estão afinados com o Bolsonaro. É preciso ver naturalmente o grau de constrangimento que esse tipo de participação provoca no conjunto da tropa e uma mudança naquilo que o Golbery falava, se os 5% dessa ultradireita possa ser incomodado por uns 5% democrata que naturalmente estão mais preocupados com a situação do Exército como um tipo de instituição permanente da sociedade brasileira que não precisava naturalmente dos desgastes da participação num varejo político tão reacionário e tão constrangedor. Enquanto o tom de Bolsonaro segue subindo, me parece que as instituições estão atônitas, Léo. A única reação de lideranças do Legislativo, do Judiciário e das entidades da sociedade civil é a divulgação de notas em repúdio ao presidente, como novamente aconteceu no último domingo, quando ele participou de um ato de seus admiradores pelo fechamento do Supremo e do Congresso lá em Brasília. Você vê chance de reação das instituições, Léo? Por que se dá essa paralisia atual? Olha, infelizmente, nós brasileiros, estamos muito mal servidos em matéria de titularidade na maioria das instituições.
A crise política que afeta a sociedade brasileira há algum tempo, ela tem dimensões as mais variadas, que chegam ao Supremo Federal, que chegam à representação parlamentar do Congresso Nacional. As instituições estão funcionando, mas não estão funcionando bem. Você, entre os titulares mais qualificados nessas instituições, um quadro marcado pelo mesmo tipo de patamar de impasse que você observa no conjunto da sociedade, e não poderia ser de outra forma. No Congresso você tem lá uma maioria conservadora já há algum tempo, e nos 11 Supremos as posições as mais variadas. Ontem mesmo eu vi a entrevista do ministro Barroso dizendo com o que ele se preocupa e com o que ele não se preocupa. O fato, ele diz que se o Bolsonaro ameaça agredir uma norma legal, mas recua da norma legal, para ele está tudo bem. Se o sujeito declara que pretende matar a mãe sem motivo justo e depois não mata a mãe, para ele está tranquila a situação. Essa diferença entre o que ele chama de retórica e a iniciativa concreta tem governado a sua impassibilidade, a sua posição pusilânime com relação às ameaças que são cada dia maiores e reais. Então, na realidade, quando você analisa a situação das instituições brasileiras, você tem que inseri-las no quadro mais geral da crise política, que vem se agravando ao longo do tempo e que tem um dos marcos mais recentes dessa conjuntura, o resultado da eleição, onde o Bolsonaro foi vitorioso, com uma maioria de votos. Então, quando a ultradireita protofascista chega ao poder pelo voto popular, isso determina um tipo de paralisação momentânea no conjunto das instituições, que naturalmente só podem passar a agir de acordo com os anseios que começam a brotar da sociedade, quando esses anseios adquirem a característica de um rumor muito mais forte do que o que tem acontecido até agora, com os panelaços e outro tipo de manifestação de descontentamento nas páginas dos jornais. Há esse inquérito no Supremo Tribunal Federal em andamento, instituído pelo Celso de Mello, onde a Polícia Federal, ainda sem a interferência definitiva de Bolsonaro, ouviu o ex-ministro Sérgio Moro. Aliás, o Celso de Mello será o primeiro ministro do Supremo que vai se aposentar na gestão de Bolsonaro. Então a tendência é que ele acelere a obtenção de provas neste processo para que ele não acabe sobrando para o indicado pelo presidente. Ainda haveria a possibilidade de o STF sortear um novo ministro para liderar esse inquérito, caso não seja concluído a tempo, mas parece que não será necessário. Esse pode ser um caminho para a saída de Bolsonaro da presidência, Léo? É possível que haja seriedade nessas investigações? Eu acredito que é praticamente impossível que essas investigações não transcorram com algum grau de seriedade, porque, naturalmente, os olhos do país e do mundo inteiro estão postos sobre esse acontecimento. Porque, sem dúvida nenhuma, a demissão, o pedido de saída do Sérgio Moro, levantando questões de acusações muito concretas com relação ao procedimento do presidente Bolsonaro, é um fato gravíssimo e, de certa forma, determina uma pequena mudança na qualidade estratégica da conjuntura política. Eu acho que o ministro Celso Mello, ao antecipar e convocar rapidamente o ex-ministro Sérgio Moro para prestar depoimentos, mostrou que ele está interessado em fazer com que esse processo se desenvolva com alguma agilidade. E, evidentemente, ele é um dos elementos decisivos para a montagem de um tipo de posicionamento no interior do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Supremo é uma das instâncias na qual, não é por acaso que o presidente Bolsonaro, e principalmente os seus filhos, os filhos do capitão, sempre insistiram na perspectiva de fechar o Supremo Tribunal Federal. Pode ser que ali prospere, não a iniciativa concreta de afastamento do presidente, mas a produção de elementos que tornem a sua situação ainda mais complicada num processo político de impeachment no Congresso Nacional.
A defesa do Sérgio Moro abriu mão do sigilo do depoimento dele à Polícia Federal no último sábado. Ou seja, ao que tudo indica, logo teremos informações a respeito do que foi dito durante a oitiva. O que é que você espera dessas declarações do ex-juiz da Lava Jato APF, Léo? Aliás, depois de condenar o Lula lá em Curitiba, é muito curioso que o Moro esteja agora na condição de testemunha, podendo, de alguma forma, selar o futuro de um segundo presidente, você não acha? Sem dúvida, existe um elevado grau de ironia da história na situação que está enfrentando agora o juiz Sérgio Moro, que era tido, com certeza e com justiça e razão, como uma das pilastras da constituição desse novo governo. E como uma pilastra não só ruiu, como resolveu apontar aí, digamos assim, as pedras do seu desmantelamento, para questionar aquele que ele ajudou a eleger, sem dúvida nenhuma, um dado muito importante do momento político brasileiro. E o que eu considero importante considerar é que, ao fazer essa declaração, não se preocupando com a divulgação imediata do seu depoimento, isso é um dado muito positivo, se bem que isso está nas mãos do ministro Celso de Mello. É ele que vai determinar se vai haver, digamos assim, a abertura do que foi dito nesse depoimento, e nós estamos bastante curiosos para saber se alguma coisa além do que já se veiculou, e o que, naturalmente, esteja ali. Mas o que já saiu, o que foi veiculado, já é suficiente para caracterizar uma atitude criminosa do presidente, independente de novas revelações. E, evidentemente, caso o processo não seja aberto ao público, que é uma coisa que é da maior importância do ponto de vista do conhecimento da cidadania, do que está sendo discutido, provavelmente ele será, como foram os outros, vítimas de vazamento. Aliás, a Intercept nos mostrou claramente que isso era uma prática muito corriqueira, né, no intestino dessas instituições. Então, a minha expectativa é que o que foi dito nesse depoimento venha rapidamente à luz para que possa iluminar um pouco os rumos do momento político brasileiro. Agora, ainda que o ministro Celso de Mello veja indícios de crimes cometidos pelo presidente, esse processo teria de passar pelo Congresso. O Bolsonaro acenou uma aproximação com o Centrão, mas parece que a indicada nomeação desses militares em cargos do governo almejados pelo baixo clero joga essa possibilidade ao escanteio. O deputado Henrique Fontana, do PT, em entrevista aqui para a gente no programa, garantiu que há consenso em torno do afastamento de Bolsonaro, mas só depois de passada a crise da pandemia. Dá para aguardar todo esse tempo da Covid-19, Léo? O Legislativo teria força para derrubar o Bolsonaro? O problema do presidencialismo é que, na legislação que define o que é o presidencialismo, o afastamento do presidente da República é um processo sempre muito difícil. O presidente da República, no presidencialismo brasileiro, é uma espécie de rei de prótese. Afastá-lo é uma situação muito complicada, requer um processo doloroso, e a sociedade brasileira percebeu isso ao longo do tempo. Então, evidentemente que o único mecanismo legal que os parlamentares, a representação política do povo brasileiro tem para afastar o presidente é o impeachment. E o impeachment segue processos e um ritual complicado. Isso, sem dúvida nenhuma, é um dado que passa a depender da evolução da correlação de forças na sociedade política brasileira. O Congresso tem uma maioria conservadora. O Bolsonaro, ele tem boas relações com o Centrão. Não é que ele passou a negociar com o Centrão. Ele sempre foi do baixo clero. Ele sempre foi um membro ativo do chamado intestino grosso da pequena política, que tem no Centrão a sua expressão articulada num conjunto de partidos. Então, ele, certamente, as últimas iniciativas que tem tomado,
Senado, são iniciativas que revelam seu desespero com relação à inevitabilidade da convocação, mais dia menos dia, de um processo de impeachment do Congresso Nacional. E, evidentemente, essas decisões do Congresso, ninguém pode assegurar de antemão quais serão, porque a correlação de força é muito movediça. Os brasileiros são capazes de lembrar, porque é um episódio recente, que o Cunha, Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara dos Deputados, ele segurou durante um largo período dezenas de pedidos de impeachment, inclusive era um instrumento dele de negociação com o PT, com o governo da Dilma, no sentido de satisfazer os seus interesses corporativos, fisiológicos e políticos imediatos. E de uma hora para outra ele desencadeou esse processo. Então essas coisas podem mudar bruscamente e, em geral, independente da correlação, até porque os partidos têm contado pouco ultimamente. O Bolsonaro, por exemplo, foi eleito por um partido do qual ele já saiu. Esse partido, junto com o PT, tinha as duas maiores bancadas. Nessa altura nem sei qual é o tamanho da bancada, porque não sabemos quantos sairão dali para um outro partido. Então, na realidade, a situação do Congresso é uma situação marcada pela absoluta imprevisibilidade. E praticamente você tem uma situação parecida com a de um beco sem saída. E quando quando há um beco sem saída, a saída é sair do beco. E provavelmente as mudanças podem ser muito bruscas com relação a todo esse processo. É preciso acompanhar atentamente a evolução de cada um desses acontecimentos. A grande questão que se coloca, Léo, é que nem mesmo a esquerda parece tomar uma atitude mais firme contra o presidente. Ainda que haja uma série de limitações por conta da pandemia do novo coronavírus, que, aliás, Bolsonaro e seus apoiadores ignoram olimpicamente, não há uma movimentação mais firme dos partidos ditos progressistas. O Lula, que poderia tomar a frente desse processo, parece que só sabe falar para a sua militância petista. Há alguma possibilidade de atuação mais firme da esquerda para conter os planos do bolsonarismo? Olha, na realidade, nós vivemos um momento singular do processo político brasileiro e universal. É o contexto dessa gigantesca pandemia. Existem muitas esquerdas. A esquerda é uma árvore frondosa e a posição, a tomada de posição de cada um dos seus ramagens é muito diferente. Então, na realidade, eu acho que temos que questionar o seguinte: em geral, o motor grande que efetivamente pode interferir nesse processo é a presença ativa de amplas massas na rua. E isso está absolutamente interditado enquanto durar a ameaça terrível desse vírus. Eu acho que a esquerda, os democratas em geral, fazem muito bem em não convocar aglomerações no contexto de uma ameaça tão grave. Demonstra, inclusive, respeito pela vida do povo brasileiro, pela sorte da nossa sociedade. Então, não existindo grandes manifestações de massa, provavelmente a possibilidade da esquerda, ou mesmo de democratas, de produzirem mudanças bruscas num processo político como esse é reduzido. O que você precisa observar, na minha opinião, é que infinidade de motores pequenos começam a ser ativados. E esses pequenos motores, como o motor de arranque que aciona o motor grande, em algum momento pode produzir manifestações capazes de nos levar a uma saída dessa crise terrível que nós estamos vivendo. Agora é preciso ter cautela e paciência, que também é uma virtude revolucionária, para entender que esse é um processo demorado, não é um processo simples. Ele não se produz da noite para o dia. Então, eu acho que, com relação a uma série de questões concretas da política brasileira, a esquerda, a representação parlamentar da esquerda, tem atuado, inclusive com unidade do parlamento.
inclusive tentando fazer a política de redução de danos com relação a essas propostas que aparecem, de contenção da crise econômica para os estados, os municípios, das medidas sanitárias indispensáveis que o governo atrapalha o tempo todo, principalmente a figura do presidente, que se coloca num ponto absolutamente absurdo e de contraposição às diretrizes do seu próprio Ministério da Saúde, que, pelo menos até a presença do Mandetta, estabelecia com clareza algumas dessas diretrizes. Então, esse quadro é um quadro marcado por dificuldades. Nós estamos numa encalacrada geral. E quando a encalacrada é geral, a esquerda está também na encalacrada, tentando construir caminhos que possam produzir uma unidade, não só da esquerda, mas que, na realidade, as ameaças que estão aí pairando sobre o povo brasileiro em geral, são ameaças de supressão do Estado de Direito democrático. Então, evidentemente, que a contraposição não é a esquerda contra a direita, é exatamente a democracia contra o totalitarismo, o protofascismo e a violência, a brutalidade dos processos que o Bolsonaro tenta colocar em curso. Então eu acho que a gente tem que analisar esse contexto com certa cautela. Além de provocar esse caos no sistema de saúde, Léo, o coronavírus acabou favorecendo o Bolsonaro pela impossibilidade de aglomerações nas ruas daqueles que têm compromisso com a democracia. Me parece que esses panelaços que ocorreram recentemente têm pouca efetividade na disputa política e o presidente mantém aquele apoio popular próximo aos 30%, ainda que após a saída de um dos principais nomes do governo, o Sérgio Moro, da maneira que se deu. Sem a influência do lavajatismo e daqueles que consideram o PT como o criador da corrupção no país, ao que parece só sobram os extremistas ao lado do Bolsonaro. Você, como sociólogo, acredita que o Brasil tenha perto de 30% de sua população defendendo práticas autoritárias? O Brasil sempre foi um país marcado por um extraordinário grau de conservadorismo. Inclusive, a tradição brasileira não é uma tradição democrática, é uma tradição autoritária, com curtos intervalos. Inclusive, existe um conservadorismo larvar, de presença muito significativa. Agora, é diferente o conservadorismo da ultradireita, do reacionalismo e do protofascismo, que é o que caracteriza a posição do bolsonarismo mais violento. Eu acredito que essas pesquisas de opinião que têm saído ultimamente, feitas por telefone, com perguntas muito complicadas, não devem ser levadas muito em conta. Não acredito, são sempre indicadores que você observa, mas na realidade elas deixam a desejar com relação à aferição concreta, até porque são muitas coisas questionadas. Se você observar atentamente, alguns números se estabelecem como contraditórios a outros números. Eu acho que o bolsonarismo de raiz, como eles falam ali, é diferente do bolsonarismo Nutella, como alguns também caracterizam. Tem ali uns 17% nessa lógica, digamos, ensandecida de acompanhamento a uma liderança com as características que tem o Bolsonaro, e tem esses que podem chegar próximo de 30%, que naturalmente tem a ver com outras dimensões que vão se decompondo do processo político. Tem o pessoal que é a favor, a partir da propaganda violenta dos meios de comunicação oligopolizados e sempre associados ao modelo econômico liberal dominante. É essa gente que é a favor do liberalismo, do Paulo Guedes. Tem a ideia do punitivismo, baseado inclusive na aceitação tácita pela maioria da população de um grau extraordinário de corrupção comum nas relações, não só da economia, dos pontos fortes da economia com a política, mas no interior do próprio cartel do mercado, né? A economia de mercado, marcado pelas relações muito grandes de caixa 2 entre as próprias empresas. Então, como tem uma reação muito grande a isso foi se somando, e certamente isso são, entre outros, os elementos que levaram o Bolsonaro à vitória. Eu acho que o ponto mais alto de apoio do Bolsonaro foi quando ele ganhou a eleição com aquele percentual de votos. De lá para cá, ele não cresceu nada, ele só tem perdido espaço. Então essa é uma questão que a gente tem que considerar, e a cada momento perde mais espaço. Agora, Léo, por que você acha que a nossa república não consegue consolidar uma democracia longeva? Você acha que falta maturidade, talvez base política para a população? Qual seria o motivo para essas constantes crises no regime democrático no país?
São muitos os estudiosos sérios da história brasileira que buscam explicações para esse formato e os processos políticos brasileiros se desenvolvem dessa maneira. Tem advogados, digamos, que defendem claramente que uma das razões disso é o nosso passado escravocrata, a presença da escravidão que sobrevive até hoje nas condições do racismo estrutural. Existem estudos relacionados com a questão de um padrão chamado de prussiano por alguns estudiosos. Carlos Nelson Coutinho, por exemplo, que é um que eu valorizo muito, associava muito a análise do processo político brasileiro a esse padrão prussiano e ao conceito gramsciano, Antônio Gramsci, de revolução passiva. É um pouco a ideia de que as transições políticas do Brasil só são admitidas, controladas a partir do alto. É uma coisa impressionante. Se você analisar, mesmo a partir de quem estuda a cartilha da escola primária, como é tratado os diferentes acontecimentos da história do Brasil, você vai perceber claramente a presença desse tipo de ideologia dominante na avaliação dos processos históricos brasileiros. Por exemplo, que a libertação da escravidão foi feita pela princesa Isabel. A proclamação da República foi assistida pelo povo aqui na Praça da República como se fosse um desfile militar, uma passeata, uma coisa desse tipo. Na Revolução, chamada Revolução de 30, o então governador de Minas fez aquela consigna: façamos a revolução antes que o povo a faça. Na realidade, a gente tem um passado marcado por um profundo autoritarismo e processos de mudança que são transições intransitivas, que não transitam efetivamente. A gigantesca luta do povo brasileiro pelas liberdades democráticas no período do regime civil-militar de 64 e que resultou, mais uma vez, num tipo de negociação por cima, que na realidade as diretas, que foi uma luta gigantesca, não foram já, demoraram. A anistia não foi ampla, geral e restrita. E você tem governos marcados, inclusive, pela cooptação. São processos políticos onde forças que eram comprometidas com o avanço e a mudança efetiva terminam chegando ao governo depois de constatar que só conseguirão chegar ali depois de fazerem acordos que justificam a mudança por cima. Isso talvez seja uma das explicações para esse tipo de situação que a sua pergunta me coloca. Na realidade, nós não podemos deixar de considerar que sempre houve na sociedade brasileira muita luta, o tempo todo, luta pela libertação dos escravos, luta pela república, luta pela democracia, luta pelos direitos humanos, luta contra o terrorismo fascista dos torturadores. Então sempre teve muito isso. Agora, você não consegue fechar o circuito de uma mudança. Eu tenho particularmente uma teoria de que nós temos uma realidade social marcada pela presença de uma cidadania desencarnada. Ela produz manifestações vigorosas, como não consegue realizar plenamente os seus objetivos, ela se desencarna e fica pairando no ar, esperando uma nova situação que favoreça o seu retorno para poder, naturalmente, a partir de um novo quadro, mover a superfície dos acontecimentos políticos. Então, eu acho que tem a ver com a história do Brasil, com os processos políticos que se desenvolveram aqui, que inclusive marcado por uma, digamos assim, você não consegue ter revoluções dignas desse nome na história brasileira e nem contra-revoluções dignas desse nome. Entre a ação revolucionária e a reação, sempre prevaleceu a ideia de um tipo de transação, onde você não consegue contornar o processo de mudança e controlá-lo a partir de cima, evitando a nitidez de propostas mudancistas. Evidentemente que eu acho que a gente está vivendo, desde 2013 para cá, um quadro diferente desse, porque você praticamente observou em 2013 a erupção de um descontentamento contestatório muito forte abaixo da base, que não encontrou, digamos assim, elementos de afirmação no processo político. Para encerrar, Léo, você viu uma saída para essa crise interminável que o país enfrenta? Já são pelo menos 7 anos afundados em tensões políticas, se considerarmos aquelas manifestações de 2013 como o início desse processo. Dá para enxergar uma luz no fim do túnel?
Sem dúvida, diante de um quadro político tão complicado como esse, é necessário que se lance mão de uma diretriz também formulada por aquele notável pensador italiano Antonio Gramsci, que formulou isso preso nos cárceres do fascismo, quando parecia que o mundo inteiro se encaminhava para a dominação plena do nazifascismo. E ele, naquela condição, recomendava que era muito importante para os ativistas do processo político democrático, transformador, revolucionário, soubesse combinar sempre o pessimismo da razão com o otimismo da vontade. Era necessário estar atento a essas duas dimensões. Primeiro, não dourar a pílula. Admitir, analisar concretamente o grau imenso de dificuldade, de risco, de perigo, de ameaça que está presente no universo político brasileiro. Segundo, não perder de perspectiva de que esses processos, eles se realizam exatamente a partir de conflitos que vão ter que encontrar uma solução. É muito importante prestar atenção no processo de manifestação, porque eu acho que vai se abrir para o debate político, não só brasileiro, como mundial, depois dessa pandemia do coronavírus, um debate ideológico e político muito rico sobre alguns dos elementos determinantes das conjunturas políticas que vêm, digamos assim, sofrendo com essa crise no mundo inteiro, e vamos abrir um período onde você vai ter a necessidade efetiva de buscar saídas. E, evidentemente, na busca de saída, pode ser que nelas habite a luz do fim do túnel. Léo Lince, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Eu desejo a você um bom dia e deixo o meu abraço. Bom dia, muito obrigado pelo convite e boa sorte para todos nós. Fiquem em casa. Conversamos aqui com o sociólogo Léo Lince e vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Cláudio Delorto. Cláudio Delorto, bom dia. Bom dia, Anderson Gomes, e bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. É sempre uma honra muito grande poder falar com todos vocês. Delorto, muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Delorto, o Bolsonaro, que deveria ser um dos guardiões da Constituição, tem demonstrado cada vez mais seu total descompromisso com a democracia no país. Sua participação constante em atos que pedem o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, essas declarações ameaçadoras às instituições e agora algumas medidas que apontam para uma tentativa de recrudescimento do quadro, como a nomeação de mais militares no governo e a indicação de um amigo para liderar a Polícia Federal e livrar seus filhos das investigações. Antes de nós começarmos a analisar as condicionantes legais de todo esse processo, como é que você tem visto essas movimentações do presidente da República flertando cada vez mais com uma ditadura? Bem, Anderson, parece que o presidente está em campanha eleitoral, né? Ele pratica atos que se destinam a agradar aquele 30%, né, do eleitorado que o conduziu até o Palácio do Planalto, porque quando chegamos ao segundo turno da eleição, esse número acaba sendo um número que se maximiza e permite a garantia da eleição. Então, todos já sabem que nesse modelo que nós adotamos no Brasil, de 2 turnos eleitorais, aquele candidato que mantiver essa estatística, né, de 30% do eleitorado, ele acaba alcançando o segundo turno e isso acaba alavancando depois e garantindo a eleição. Então, aqui tudo parece, tudo indica que há uma ação de marketing eleitoral para assegurar ao presidente essa permanência, né,
numa campanha eleitoral que certamente visando a um outro mandato, né? Então é importante que a sociedade brasileira perceba isso e veja que o presidente deixa de lado, muitas vezes, as atividades administrativas para cuidar de manter uma pauta, né, midiática, que é uma pauta eleitoreira, por assim dizer, né, Anderson? Já há um inquérito aberto pelo ministro Celso de Mello para apurar as graves denúncias do Sérgio Moro de tentativa de interferência do presidente na Polícia Federal. Mas, ao que tudo indica, esse processo ainda deve demorar muito para chegar à sua conclusão. O Brasil não pode aguentar mais um dia sequer com esse irresponsável e autoritário na presidência, Delorto. Haveria uma medida legal para a retirada imediata do Bolsonaro do cargo? Talvez uma interdição por conta de um suposto desequilíbrio psicológico? O que a justiça pode fazer nesse caso? Anderson, sem dúvida essa é uma questão bastante complexa, né? Nós temos aí o processo de impeachment, que é um processo político, não é? Onde vai depender exatamente de ter o presidente maioria, ou pelo menos um número suficiente para barrar o processo de impeachment, como aconteceu nos Estados Unidos recentemente com o presidente Trump, onde ele tinha o controle da Câmara Alta, né, do Senado, e que, evidentemente, rechaçou o processo de impedimento que se abriu contra ele recentemente. Com relação a problemas psicológicos ou psiquiátricos que pudessem levar a uma interdição no sentido do direito civil, não é? Isso é uma situação ainda mais complicada. Como eu já disse anteriormente, me parece que o presidente ele não tem um problema específico. O que ele tem, na verdade, é uma campanha eleitoral permanente e ele utiliza essa estratégia, não é, de agradar a essa parcela do eleitorado. Então, eu acho que o julgamento político será muito mais importante, e é por aí que eu acho que a Constituição brasileira estabelece, né, o processo de impedimento do presidente, e que já tivemos recentemente, né, casos, e teremos que avaliar isso na ótica do direito, né, Anderson? Acho que nós vivemos um momento muito delicado e que temos que ter muita tranquilidade no enfrentamento dessas situações todas, não é, Anderson? Agora, essas posturas do Bolsonaro incentivando aglomerações em tempos onde todas as autoridades de saúde recomendam o isolamento social, bem como os discursos em apoio às manifestações contra a democracia, não poderiam constituir em crime, Delorto? O Supremo não poderia atuar caso fosse provocado nesse sentido? Anderson, esse é o grande cenário que eu acho que a democracia brasileira terá que tratar, ou seja, de um presidente que trabalha com tensionamento, eu diria que ele busca esse tensionamento das instituições para, a meu ver, objetivamente, pretender manter esse palanque eleitoral. Por outro lado, evidentemente que esse nível de tensão está aumentando cada vez mais e vai obrigar que as instituições, o Supremo Tribunal Federal, o próprio Ministério Público Federal, que por mais que tenha na sua chefia alguém que tenha passado pelo crivo da presidência da República, o Ministério Público é muito maior, não é? E tem, evidentemente, um respeito institucional muito grande. E internamente não há nenhum procurador-geral que pretenda bater de frente, por assim dizer, com toda a instituição. Então é importante que a gente perceba que, por mais que se queira destruir o institucionalismo, nós temos instituições muito fortes no Brasil hoje e certamente tanto o Ministério Público quanto o Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados, o Senado, enfim, todas as instituições estarão atuando
para preservar o Estado social democrático de direito, por mais que isso possa parecer contrário àquilo que pensa o mandatário-chefe do Poder Executivo, não é? O próprio presidente reprisou isso, né? Temos vários poderes e os poderes têm que ser independentes, mas têm que se preservar. Exatamente. O Executivo tem que cumprir a Constituição e observar os limites que são definidos na Constituição da República e, principalmente, a questão da dignidade das pessoas, não é? Não é de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, mas, enfim, de todo o povo brasileiro. Então, eu acho que nós temos um momento bastante importante da história nacional e esse momento deve ser analisado considerando certamente que o presidente é um obediente servidor do povo brasileiro. E é isso que tem que ser levado em consideração pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ele não pode desrespeitar mandamentos de ordem sanitária, né, políticas definidas por organizações internacionais de saúde. Tudo isso expõe o Brasil inclusive, a sanções, não é, internacionais, caso haja um efetivo descumprimento de convenções e de tratados internacionais que o Brasil é signatário. Então, o momento é muito delicado e temos que avançar com muita cautela em todos esses cenários, né, possíveis dentro da política brasileira. Aliás, Delorto, como você tem visto a postura do judiciário frente a esse processo de crise política que o país atravessa? O Supremo tem atuado de maneira responsável durante esse tempo? Me parece que sim, Anderson. O Supremo tem tido uma atuação que eu diria, considerando as 11 ilhas que existem no Supremo, né? Porque cada um dos ministros é um intérprete individual do que diz o texto constitucional, né? Na Constituição, ela é aquilo que o Supremo Tribunal Federal consegue interpretar nas palavras que constam daquilo que o Ulisses Guimarães chamou, não é, de a Constituição cidadã. Isso é um texto, né? Esse texto é interpretado ao longo do tempo, de acordo com a história, de acordo com o momento que se vive. E o Supremo hoje tem feito uma interpretação, ao meu ver, muito conforme aquilo que o povo brasileiro estabeleceu na Assembleia Nacional Constituinte, preservando as liberdades, o Estado de Direito, a dignidade da pessoa humana. Então, me parece que hoje o Supremo Tribunal, por mais que sempre exista um tensionamento entre essas ideias, por exemplo, de ativismo judiciário. O que é o ativismo judiciário? É quando o juiz vai além da Constituição ou é quando o juiz consegue fazer uma interpretação da Constituição que vai além das amarras, de repente, definidas por um contexto histórico, social, econômico? Não é? É muito complexa essa situação, né? Ou seja, interpretar a Constituição é simplesmente fazer uma leitura, não é, sob o ponto de vista da gramática, ou é fazer uma leitura considerando o momento que se vive, a história do país, as dificuldades, aquilo que o povo realmente está sofrendo e aquilo que o povo espera das pessoas que estão ocupando os cargos políticos, não é? Os cargos públicos, os cargos de serviço público. Então, a sociedade brasileira, o povo brasileiro, que é o verdadeiro guardião do poder, é o verdadeiro detentor do poder, o povo brasileiro precisa ser ouvido, precisa ser compreendido. O problema é qual é o percentual deste povo que apoia efetivamente aquilo que diz o presidente, qual é o percentual desse povo que quer pensar de uma maneira mais solidária, mais cidadã. Então, esse processo é um processo político muito complicado. Me parece que hoje os tribunais têm atuado adequadamente, o Supremo Tribunal Federal tem dado uma verdadeira lição de cidadania, né? E espero que não se amedronte diante de certas
manifestações, de certas ameaças que às vezes surgem nas ruas ou em alguma instituição, etc. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo têm hoje a maior relevância na história moderna do Brasil, né? Nós vivemos um momento em que a firmeza do Judiciário, a independência do Legislativo é que vão garantir que a gente vença essa quadra histórica sem maiores complicações. É isso que a gente espera, né, Anderson? O ministro Alexandre de Moraes impediu a posse do nomeado pelo Bolsonaro para a direção-geral da Polícia Federal, intervindo em uma atribuição que é exclusiva do presidente da República. Uma boa parte dos magistrados do Supremo apoiou a decisão, mas alguns ministros se posicionaram contra essa medida. Já na classe política, o ex-presidente Lula criticou esse tipo de intervenção. Você vê algum tipo de constrangimento no STF provocado por esse episódio? Aliás, você considerou correta a decisão do Alexandre de Moraes? Sim, me pareceu correta a decisão liminar do ministro por violação a um dos princípios que estão lá no artigo 37 da Constituição da República, que é o princípio da impessoalidade. Eu não posso nomear ninguém por razões exclusivamente pessoais. O presidente usa muito isso, né? Vou nomear quem? Um inimigo? Uma pessoa que não se afine com a minha proposta? Não é isso. A questão é a vinculação pessoal. É o argumento principal para a nomeação. Se esse for o argumento principal, violou-se o princípio da impessoalidade dos atos administrativos. Então, nesse particular, me parece que a decisão do ministro Alexandre de Moraes tratou a questão com bastante clareza. O que a imprensa tem veiculado, que tem gerado um certo constrangimento, é que alguns ministros acham que esses atos do executivo, mais radicais, assim, por assim dizer, deveriam ser submetidos a uma análise do pleno, criticando o que já disse anteriormente, que se chama de ativismo judicial, vendo aí uma situação em que o Supremo estaria indo além do texto e além da norma, ou seja, indo além da interpretação regular da Constituição da República, e que essas hipóteses deveriam ser limitadas, e, sendo limitadas, deveriam submeter-se a um crivo do Tribunal Pleno, ou seja, os 11 ministros do Supremo deveriam ser chamados a votar, e aí, por maioria ou por unanimidade, se resolveria a questão. Essa é uma questão muito complicada, né? Na verdade, o Supremo, por seus ministros individualmente, pode se manifestar, ou é necessário que o Supremo sempre, e nessas situações mais relevantes, tenha uma votação entre os seus 11 ministros. Me parece que qualquer que seja a votação no caso, o ministro Alexandre de Moraes terá decidido adequadamente, ou pelo menos de acordo com aquilo que a maioria dos ministros pensa, não é? A necessidade de uma análise pelo pleno poderia, na verdade, reforçar essa posição. Isso seria, de certa maneira, bom, né, razoável, que nós tivéssemos uma manifestação do órgão, né, do próprio tribunal, pelos seus 11 ministros votando, e aí, por maioria de votos ou por unanimidade de votos, você tivesse uma decisão. Isso, na verdade, reforçaria a posição do Supremo Tribunal Federal. Eu não vejo grande dificuldade nisso. Mas, realmente, qual é a dificuldade? A dificuldade é de ordem prática, ou seja, reunir os 11 ministros para decidir sobre isso. Mesmo que seja uma reunião virtual, ela não poderia ser imediatamente tomada. Por isso que é garantido aos ministros, aos desembargadores, aos juízes, as chamadas tutelas de urgência ou tutelas de emergência, não é? Naquelas situações em que não é possível aguardar, preciso decidir rápido e preciso decidir com firmeza. E me parece que foi isso que aconteceu no caso concreto, tanto que o presidente acabou revogando o ato de nomeação e seguindo adiante, indicando outra pessoa e vida que segue, né? Eu acho que, na verdade, o Supremo tem sido um verdadeiro guardião da Constituição
da República, mesmo quando muitas vezes sofre uma crítica, não é, da sociedade e tudo mais, mas esse é o papel do judiciário, né, muitas vezes mal compreendido pela maioria das pessoas às vezes, né, Anderson? Baseado nessa sentença do Alexandre de Moraes, Delorto, o Bolsonaro teceu fortes críticas ao ministro. Disse que essa foi uma decisão política, bem como a nomeação dele para o STF por intermédio do ex-presidente Michel Temer, e avisou que a paciência dele havia acabado, ou seja, ameaçou claramente um dos poderes da República, como costuma fazer reiteradas vezes. Essas declarações do ex-capitão do Exército podem trazer problemas a ele, Delorto? Com certeza, como qualquer um de nós, como qualquer cidadão brasileiro, o presidente da República é responsável pelas suas palavras, aquilo que faz, pelos seus atos, pelas suas omissões, e deverá responder perante o próprio Supremo Tribunal Federal ou perante o Congresso Nacional. Evidentemente que isso passa por um processo, se for no Congresso político, né, como nós já dissemos anteriormente, um processo que pode, inclusive, ser um processo que leve ao impedimento do presidente para o exercício do cargo, ou pode ser um processo, nesse caso, de responsabilidade penal, né, perante o Supremo Tribunal Federal, dependendo da atuação do Procurador-Geral da República, né, que é o representante do Ministério Público que atua perante o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que a gente precisa ter muita tranquilidade nesse momento e, certamente, o presidente, ao tensionar a situação dessa maneira, ele o faz com um viés político. Eu vejo, volto a insistir nisso, porque me parece que este é o grande foco do presidente, né? Manter aquele eleitorado fiel que representa esse 30% dos votos válidos ao seu lado para o que der e o que vier, né? Ou seja, pensando sempre de maneira eleitoral. Então isso é bastante complicado quando nós estamos já no exercício da função, né? Nós temos que deixar de lado o processo político eleitoral partidário e pensar no povo brasileiro, né? Na boa educação, na saúde, enfim, em todos os vieses, né, que exige a função administrativa do presidente da República. Há muita gente dizendo, Delorto, que o Sérgio Moro também teria cometido crimes nesse episódio da suposta tentativa de intervenção do Bolsonaro na Polícia Federal. A principal alegação é de que houve prevaricação do ex-ministro por não ter denunciado antes a iniciativa do presidente. Você vê crimes cometidos pelo Sérgio Moro, Delorto? Qual é a possibilidade de o ex-juiz ser processado e até condenado nesse episódio? Me parece muito delicada, Anderson, a posição do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, não é? Porque se de fato ele tinha conhecimento dessas situações que podem constituir crime praticados pelo presidente da República e ele omitiu ou não tomou as providências que deveria e se manteve no cargo de ministro da Justiça, de fato é possível a caracterização de uma hipótese de prevaricação, não é? Então, nós poderíamos ter uma situação inusitada, né, onde tanto o ex-ministro quanto o presidente da República poderiam estar diante de uma situação de caracterização de hipóteses criminais, né, ou seja, de realização de fatos criminosos. Então, isso é preciso ser analisado com muita cautela pelo Procurador-Geral da República para, de fato, apurar se realmente essas situações se confirmam, né, se aconteceram, se é uma realidade, e a partir daí o Ministério Público terá, então, que tomar as suas providências, né, providências que estão definidas no texto legal. É uma situação de grande tensão, eu diria, tanto para o presidente quanto para o ex-ministro, diante da possível caracterização de hipóteses criminais realizadas por ambos.
Agora, Adelorto, o ministro Celso de Mello, sorteado para estar à frente dessas investigações das denúncias do Sérgio Moro contra o presidente, é justamente o decano do Supremo Tribunal Federal e vai se aposentar no mês de novembro, sendo substituído por alguém indicado pelo próprio Jair Bolsonaro. Caso não haja tempo hábil para que as investigações sejam concluídas até lá, o nome terrivelmente evangélico prometido pelo ex-capitão do Exército pode pontear esse processo. Como é que você avalia essa situação? Haveria tempo hábil para a conclusão desse inquérito até novembro? Isso me parece que, de fato, não há tempo suficiente para a conclusão de uma investigação que demanda, certamente, uma série de outras providências. O que pode acontecer? Você pode ter o pedido de redistribuição feito pelo ministro Celso de Mello e cair para algum outro dos ministros que já estão, algum dos 10 outros ministros que estão no Supremo, ou aguardar e ele não tomar nenhuma providência no sentido de redistribuir esse inquérito, e aí esse acervo do ministro Celso de Mello vai passar a quem o suceder, e no caso essa pessoa indicada pelo presidente da República e submetida ao crivo do Senado Federal. É importante nunca esquecer isso, né? Na verdade, no nosso sistema, não é uma indicação, indica pura e simplesmente, indica, submete-se ao processo de avaliação pelo Senado. Então, há todo um processo democrático de controle, né? O presidente não pode simplesmente querer e o desejo dele se transformar em realidade. É necessário, e por isso é importante, que você tenha o processo democrático de avaliação, não é? de verificação se a pessoa preenche requisitos de probidade, etc., de cultura jurídica, para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Então, não é só o desejo do presidente, também né? Começa com isso. Então, por isso que eu lhe digo, é um momento, é uma quadra histórica muito importante, onde os poderes da República estão sendo colocados num tensionamento máximo. Então, é preciso que as pessoas que exercem esses poderes tenham tranquilidade, primeiro, de perceber que não é minha vontade, não é o meu desejo, é algo maior, que se constrói com a coletividade, é algo que se constrói com os olhos postos no desejo do povo brasileiro. E aonde é que está esse desejo? Está na Constituição da República. Então, por isso que quando se fala tanto em Constituição hoje, com várias interpretações, né? O presidente diz que eu sou a Constituição, o Supremo diz eu leio a Constituição, o Congresso diz eu interpreto a Constituição, porque eu entendo de Constituição. Na verdade, é preciso ter muita calma, muita tranquilidade de fazer uma interpretação da Constituição de acordo com os interesses de quem faz a Constituição de fato, que é o povo brasileiro. É a sociedade brasileira que deve, na sua maioria, esse que é a questão, não é um grupo, não é uma seção da sociedade brasileira, é a maioria construída através do processo histórico, através das várias eleições e tal, que a gente tem como aferir essa vontade do povo brasileiro. Então é isso que a gente precisa entender nesse momento histórico. Então eu acredito que você terá uma tensão muito grande, como tudo indica, mas certamente precisamos confiar nas instituições, precisamos confiar no Supremo, precisamos confiar no Congresso Nacional. Por falar nesse processo, por tudo que já foi dito e apresentado, você vê materialidade para que se dê o indiciamento do presidente da República? Anderson, essa é uma questão bastante complicada, porque você precisa conhecer os detalhes, né? Que eu ainda não sei, acho que a sociedade ainda não tem conhecimento dos detalhes desse processo todo, e certamente eu confio muito nos procuradores da República, no Ministério Público Federal, que saberão fazer uma análise isenta, uma análise verdadeiramente técnica daquilo que se coloca no conjunto de provas que vai ser objeto de análise,
para que a gente tenha, ao final, uma formação de uma opinião delicti, ou seja, uma opinião sobre o crime, que seja realmente aquilo que aconteceu no caso concreto, e que a gente tenha efetivamente, por parte das autoridades brasileiras, por parte do Supremo Tribunal Federal, por parte do Congresso Nacional, condições de atuação para evitar qualquer tipo de má interpretação ou má utilização da Constituição da República do Brasil. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que tem dado uma série de sinais trocados nos últimos tempos, diga-se de passagem, ora atuando como um legítimo advogado do Bolsonaro, ora como chefe de fato do Ministério Público, pediu que a Polícia Federal ouça ministros e delegados nesse processo contra o presidente que corre no Supremo, bem como que se recupere registros de uma reunião entre Moro e Bolsonaro. Você vê o Augusto Aras com a isenção necessária nesse momento para estar à frente das investigações do Ministério Público, Delorto? Essa dúvida fica no ar especialmente por ele ter sido alçado à chefia da Procuradoria-Geral pelo presidente após não constar da lista tríplice produzida pelos seus pares. Certamente, Anderson, essa é uma questão bastante complicada, porque o presidente, como em várias situações, tem quebrado alguns compromissos previamente assumidos ou por outros presidentes, né, em outras épocas e tudo mais, de escolher, por exemplo, no caso do Procurador-Geral da República, aquele que figurasse em primeiro lugar na lista tríplice formada pelos membros do próprio Ministério Público, né? Então, isso é uma questão, de certo modo, preocupante. Mas o Aras tem um histórico de procurador da República, tanto que ele tem feito um trabalho até interno bastante relevante, bastante sério, né, no sentido de valorizar a carreira do Ministério Público, valorizar os membros da instituição, e eu acredito que ele tem uma história dentro do Ministério Público Federal que, de certo modo, assegura que ele não irá tergiversar quando for importante e relevante a atuação do Procurador-Geral. Então, mesmo que eventualmente possa aparecer, como você disse, sinais trocados, situações assim, me parece que é muito mais uma habilidade política, né, de lidar com essas situações, do que propriamente uma fragilidade no sentido de que o procurador possa deixar de cumprir o seu mistério e a sua função relevantíssima dentro da República Brasileira nesse momento histórico que a gente vive, não é? De preservação da Constituição e da vontade do povo brasileiro. Então, eu confio muito no Ministério Público Federal e acredito que a atuação do Procurador-Geral não se afastará daquilo que deseja a instituição e daquilo que deseja o povo brasileiro. Para encerrar, Delorto, eu gostaria de saber se você acredita que a nossa mambembe democracia vai sobreviver a mais esse ataque promovido pelo chefe do Executivo. Eu sou um otimista, né, Anderson? Então eu acredito sim, acredito que nós estamos passando por mais uma prova de fogo da nossa democracia. A democracia se constrói ao longo da história, né? A nossa história relativamente é muito recente, né? E muitas vezes a gente pensa em democracias que, na verdade, são arremedos de democracia, como, por exemplo, a questão dos Estados Unidos, né? A pensar que a democracia é aquilo que os Estados Unidos representam. E, na verdade, não é nada disso. Eu acho que nós temos outros exemplos na história da humanidade que mostram que a democracia é algo que tem que ser construído por cada povo, né? A vontade soberana do povo é uma vontade que precisa ser examinada a cada instante, a cada momento, e sempre pensando em algo que a nossa Constituição coloca como valor fundamental do Brasil, que é a dignidade das pessoas. Nós temos que pensar que cada brasileiro, cada um de nós é sujeito, é titular de direitos, e nós precisamos que o Estado esteja empenhado
todos os agentes públicos estejam empenhadíssimos em garantir segurança, saúde, moradia, educação para todos os brasileiros de forma igualitária, de forma universal. É preciso partilhar as riquezas da nação entre todos os brasileiros, porque todos nós temos direitos e todos nós somos, de fato, cidadãos brasileiros que precisamos e devemos receber do Estado, do governo, de cada um que está exercendo funções públicas, a devida atenção. Então, é preciso que o Estado respeite a saúde de cada um, é preciso que haja investimentos nesse sentido. E me parece que as instituições brasileiras, de certo modo, estão tão sólidas que a gente está conseguindo fazer distribuição de riqueza, de certo modo, parcial que seja, mas estamos tentando atender gastos públicos vinculados à questão da saúde. Tudo bem que é um momento delicado, tudo bem que é um momento de grande dificuldade, mas é preciso mostrar que não é pela vontade do presidente ou do chefe disso ou do diretor daquilo, é porque nós temos instituições, nós temos cientistas, nós temos professores, nós temos políticos, nós temos ministros, nós temos juízes, nós temos pessoas as mais variadas, nós temos profissionais de saúde, nós temos os médicos, os enfermeiros, nós temos os funcionários dos cemitérios, nós temos todas as pessoas envolvidas diretamente com a atividade pública, percebendo, num momento grave como esse de uma pandemia, que a sociedade só é forte se ela pensar em cada um e em todos. Ou seja, a individualidade só tem valor quando ela é algo que é representado, que está apresentado pelo coletivo. E esse nosso coletivo, que é o Brasil, é um coletivo que tem que crescer, que tem que avançar independente de A, B ou C, ou seja, das pessoas tais ou quais. Nós precisamos ter as instituições funcionando para preservar exatamente essa vontade do povo brasileiro. E me parece que é uma vontade muito forte e eu acho que o Brasil vai sair muito fortalecido. Portanto, eu acho, Anderson, que a nossa democracia vai sim avançar, vai sobreviver e certamente não há espaço para projetos autoritários, não há espaço para projetos antidemocráticos, não há espaço para projetos totalitários. É o projeto que deve olhar para a saúde, para a educação, para a moradia, para a harmonia do povo brasileiro, vivendo bem e levando uma vida digna, porque a dignidade da pessoa é fundamental. É isso que eu acredito, Anderson. Cláudio Delorto, eu te agradeço por mais esse esforço de tentar nos ajudar aqui para o entendimento de todas essas questões jurídicas por trás desse processo. Um abraço forte a você e um bom dia. Bom dia, Anderson, e bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. É sempre um momento muito alegre, muito bom poder conversar com você e com todos os seus ouvintes. E estamos sempre à disposição. Um bom dia para você, um grande abraço. Conversamos aqui com Cláudio Delorto. Ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da FBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Voltamos já já.
Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento a diretora do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes, Eblin Farage. Eblin Farage, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos os ouvintes, mais uma vez agradecendo o convite do Faixa Livre. Eblin, eu te agradeço mais uma vez por essa entrevista aqui no Faixa Livre. Primeiramente, Eblin, eu gostaria de parabenizar você e o Andes por essa importantíssima campanha que vocês vêm veiculando na imprensa a respeito da necessidade do isolamento social para evitar a proliferação do coronavírus, um serviço de utilidade pública que mostra o histórico compromisso do Andes com a educação das pessoas. Aliás, o Faixa Livre vem divulgando desde o início da semana nos nossos intervalos esse spot da campanha. Além de te parabenizar mais uma vez, Eblin, eu gostaria que você dissesse aqui para os nossos ouvintes de onde surgiu a motivação para essa campanha. Então, Anderson, a gente foi identificando a necessidade de fortalecer as vozes que, na verdade, vêm clamando aí que as vidas devem estar acima dos lucros, né? Que a vida vale mais do que o lucro e do que o comércio. E, nesse sentido, como nós estamos empenhados em mostrar a solidariedade de classe da nossa categoria, dá um incentivo para que não só os professores fiquem em casa, né? Como a condição de suspensão do calendário da maior parte das nossas universidades vem permitindo, né? Mas que também os outros segmentos da classe trabalhadora tenham o direito do isolamento social, né? Então, para nós é bem importante não só dar visibilidade às ações de solidariedade que nós estamos fazendo, mas também incentivar e defender que o isolamento social é um direito, pois ele é um direito à vida. Agora, Eblin, essa pandemia do novo coronavírus estabeleceu uma nova realidade ao país e ao mundo todo, e a educação tem sido um dos setores mais atingidos. Essa impossibilidade de realização de aulas presenciais tem motivado as mais variadas discussões a respeito do tema. Como é que anda a situação do ensino superior em meio à Covid-19, Eblin? Então, a maior parte das nossas instituições de ensino, universidades e Cefetes, institutos federais, suspenderam, obviamente, a aula de forma presencial. Nos institutos federais, a gente tem uma condição de uma maior pressão para a manutenção das aulas através do ensino à distância. Nas universidades, sejam as federais, estaduais e municipais, a gente não está tendo essa pressão com tanta ênfase. Então, uma universidade ou outra tem tentado pressionar e colocar o ensino à distância. Nós somos absolutamente contrários a uma substituição do ensino presencial neste momento pelo ensino à distância, por um conjunto de elementos, né? Entre eles que nem os professores, nem os estudantes estão preparados nem materialmente, né, com as condições objetivas, internet, computadores, né, nem pedagogicamente, nem emocionalmente, nesse momento que nós vivemos uma absoluta excepcionalidade na realidade do país. Então, para nós, não dá para considerar que este momento da pandemia, ele é um momento em que se possa manter algum tipo de normalidade no que tange ao trabalho, né? Então, a nossa compreensão é que o ensino presencial não pode ser substituído pelo ensino à distância e que é necessário que a gente mantenha o trabalho remoto apenas naqueles elementos que são possíveis que o funcionalismo realize da sua casa. Um dos principais debates se dá justamente em torno do tal ensino à distância, o EAD. Muitas instituições de ensino adotaram essa modalidade para não paralisar as aulas. O problema, Eblin, é que, além de muito controverso, essa espécie de EAD provisório, digamos assim, foi adotado sem a menor preparação. Uma série de estudantes não tem estrutura para essa nova modalidade de ensino. Muitos não têm sequer computador em casa.
Qual é a posição do Andes a respeito da adoção, ainda que temporária, dessa maneira de se ministrar aulas? Então, Anderson, como eu vinha dizendo antes, a nossa defesa é pela suspensão do calendário escolar nas nossas instituições de ensino e não substituição do ensino presencial pelo ensino à distância. Para além dos elementos que eu já falei anteriormente, é importante agregar, os professores, eles não foram preparados para ministrar ensino à distância. Segundo elemento, o que essa substituição que querem fazer é uma própria desqualificação do que poderia ser a metodologia do ensino à distância, que pode sim ser usada em determinadas situações, determinadas realidades, mas não no momento em que nós não nos preparamos para realizar tal trabalho. Assim como os nossos alunos não fizeram a opção de um curso que é online, né? Então, nesse sentido, além das questões objetivas materiais, né, os nossos alunos, por conta da popularização da universidade pública, são alunos que hoje fazem parte de famílias que estão preocupadas em manter a vida, em sobreviver, né? Estão preocupados em cadastrar a sua família na renda básica do governo, estão preocupados em como sobreviver nesse momento de pandemia. Então, eles não têm a condição normal para que possa exercer o processo de ensino-aprendizado como se a gente tivesse no momento da nossa rotina diária. Então, junta a condição dos alunos com a condição dos professores, que também não dispõem de material necessário, que nesse momento agregam um conjunto de tarefas, as tarefas domésticas, o cuidado com as crianças, o cuidado com idosos, com pessoas com deficiência. Então, um conjunto de tarefas que não nos permitem fingir que nós estamos numa normalidade, portanto, sem nenhum preparo, começar a ministrar aulas à distância. Por isso, nós, nesse momento, somos absolutamente contrários à implementação do EAD em substituição ao ensino presencial. Os professores, Eblin, têm levado a vocês muitas reclamações nesse período de pandemia? Qual é o principal motivo de crítica dos docentes? A principal reclamação dos nossos docentes tem sido a tentativa de imposição por parte de algumas instituições de ensino de uma normalidade no trabalho, como se o trabalho remoto, que é possível que a gente exerça nesse momento de isolamento social, ele fosse substituto do trabalho presencial em sua perfeita condição, né? Então essa tem sido uma reclamação grande. E também a tentativa do ensino à distância, porque os professores não estão preparados para isso, como eu falei anteriormente, não têm tecnologia para isso, não sabem lidar com essa modalidade de ensino, não foram preparados, não fizeram essa opção de ministrar aulas online. Então isso acaba sendo mais uma pressão em cima dos professores e por isso tem aumentado também os casos de adoecimento mental, porque as pessoas vão ficando em depressão, vão se achando incapazes de dar conta dessa realidade e isso tem gerado uma certa tensão na nossa categoria, né? Por outro lado, a gente também tem segmentos da categoria que são absolutamente favoráveis ao ensino à distância, né? Até porque vem nessa possibilidade, nessa imposição momentânea do ensino à distância, a preparação para o momento posterior, né? Então, óbvio que não é toda a universidade pública que está contra a imposição do ensino à distância. Existem segmentos que naturalizaram esse tipo de precarização e veem, inclusive, com bons olhos essa perspectiva de substituição do ensino presencial pelo ensino à distância. E os gestores públicos, como é que você tem avaliado a atuação do Ministério da Educação durante essa infecção pelo novo coronavírus? Bem, sem sombra de dúvidas, o Ministério da Educação, tendo à frente esse ministro, é uma das piores experiências da história do país, né? Ele, além de ser um ministro absolutamente desqualificado para o cargo, não entender de educação, não conhecer educação, ele tem uma proposta política e de projeto educacional que é absolutamente privatista, né, que é absolutamente subordinada aos interesses do capital
e, mais do que tudo, né, alinhando esse projeto a uma perspectiva de fundamentalismo que hoje permeia todo o governo federal. Então, ele deve ser um dos recordistas em bobagens, né, que ele fala numa perspectiva anti-ciência, anticultura, numa perspectiva de uma educação que é quase um adestramento, né? Mas não uma educação que emancipa, não uma educação que qualifica, não uma educação que prepara para a cidadania. Então, de fato, acho que esse ministro é o pior que nós poderíamos ter, mas certamente é o melhor para os interesses do capital nesse momento de pandemia. Porque assim como o presidente da República, ele não demonstra nenhum apreço pela vida, né, e vive tentando forçar o retorno das universidades. Vocês do sindicato já começaram a discutir um calendário de reposição das aulas perdidas, Eblin. Vai dar para terminar o ano letivo ainda em 2020? Vocês lá do sindicato têm feito assembleias virtuais para tratar desses temas relacionados à Covid-19? Então, Anderson, a nossa avaliação é que o momento pós-pandemia vai ter que ser tratado no pós-pandemia. A gente não sabe quando nós vamos voltar, nós não sabemos como nós iremos voltar, nós não sabemos quantos nós iremos voltar após essa pandemia. Nós não temos preocupação em cumprir o calendário acadêmico dentro do calendário civil. A nossa defesa, inclusive, é pela desvinculação do calendário acadêmico ao calendário civil. E nós entendemos que esse momento que nós estamos vivenciando é um momento de excepcionalidade e que ele tem que ser aproveitado de outras maneiras, né? Então, a gente nem considera que é uma perda de tempo, uma perda de dias letivos, porque os nossos alunos podem estar aprendendo a ler o mundo, como diria Paulo Freire nesse momento. Eles estão tendo a possibilidade de ter acesso a outras informações, a outros debates. O momento da pandemia também dá visibilidade ao projeto do capital que vem se materializando no Brasil através dos diferentes governos, né? E a gente entende que isso tudo ajuda no processo educacional, que isso tudo ajuda no processo de leitura do mundo e da realidade social que nós consideramos fundamental para o processo educacional, né? Então, nós vamos pensar em como será a reposição e a reorganização do calendário quando for possível pensar em retorno. Nesse momento, a gente acha que essa não tem que ser a nossa prioridade, que a nossa prioridade nesse momento é, de fato, salvar vidas. Agora, Eblin, como é que você acredita que a educação do país vai sair depois de todo esse processo da pandemia? Pode haver ganhos para alunos e profissionais do setor? Então, Anderson, me parece que nós estamos tendo uma oportunidade pela dor, pela imposição de um isolamento social, que nos traz à tona um conjunto de questionamentos. Nós estamos tendo a possibilidade de repensar a sociabilidade que nós construímos, né? Repensar as diretrizes que orientam essa sociedade, repensar os valores que orientam as relações sociais, repensar o sistema que hegemoniza as nossas relações sociais, que é o capitalismo. Me parece que esse é um momento muito rico e muito importante para a gente, ao repensar essa estrutura social, também repensar o nosso lugar enquanto classe trabalhadora, o nosso lugar enquanto organizações de trabalhadores, a tão sonhada e falada unidade entre os segmentos da classe trabalhadora, a necessidade de alteração desse sistema, de superação dessa ordem, de construção de uma outra realidade social, né? Agora, essa possibilidade de reflexão não garante necessariamente a reflexão. E isso nos preocupa muito, porque se ao mesmo tempo nós temos a possibilidade de sair um pouco mais maduros desse processo de pandemia, por outro lado, nós entendemos que corremos um risco muito grande também de sairmos ainda mais desorganizados, divididos de todo esse processo que a pandemia está nos impondo. Então a gente entende que esse momento é um momento da gente fazer análises mais profundas, compreender os imbricamentos
das teias do projeto do capital no cotidiano das nossas instituições de ensino, o projeto privatista em curso, a soberania do mercado em relação à vida, um conjunto de elementos que estão postos para a nossa reflexão. A nossa compreensão é que se nós soubermos aproveitar esse momento para elaborarmos melhor a nossa análise de mundo, lermos melhor a realidade e avançarmos no processo estratégico de unidade de ação, a educação pode sim ganhar no sentido de melhor se qualificar para enfrentar esse projeto do capital e para construir, fortalecer o projeto de uma educação pública, gratuita, laica, socialmente referenciada, de qualidade, para todo mundo, né? Agora, isso vai depender muito da nossa capacidade de elaboração, das nossas reflexões, né? Então, isso é um desafio para nós. Nesse momento, nós não realizamos assembleias online, né? As sessões sindicais de base têm começado experiências de reuniões virtuais com os professores e as professoras, mas esses espaços, eles não são para nós espaços de deliberação, até porque a gente entende que nesse momento, o que é o mais importante? Primeiro, ouvir os professores e ver quais são suas demandas. Segundo, que incentivar a nossa categoria a uma solidariedade ativa em relação aos segmentos mais pauperizados da população, que mais sofrem nesse momento da pandemia e que têm sua vida mais arriscada, né? E também uma solidariedade ativa no que tange a necessidade de aprofundamento e desenvolvimento das nossas pesquisas para produzir conhecimento que ajude no combate à pandemia, uma solidariedade na produção de equipamentos de EPIs para os profissionais da linha de frente, uma solidariedade com os nossos profissionais dos hospitais universitários e de tantos locais que nós também estamos na linha de frente. Então, isso tem pautado a nossa ação política, articulada ao quê? Articulada a uma necessidade de pressão ao Congresso Nacional. Apesar da pandemia, o Congresso Nacional e o Executivo tentam a todo momento avançar no processo de retirada de direitos da classe trabalhadora. Então, a cada projeto que eles tentam, de forma aligerada, nas votações online do Congresso Nacional, eles colocam aquilo que a gente chama de jabuti, que é uma temática, mas eles colocam um outro artigo para tentar retirar algum direito dos trabalhadores, em especial do funcionalismo público. Então, esse também tem sido um debate, um foco da nossa ação nesse período. Nós temos que resistir à retirada de direitos, nós temos que reafirmar que o funcionalismo público, eles estruturam os direitos sociais para a maior parte da população e nós temos que defender tanto os servidores quanto os serviços públicos nesse momento de pandemia. Para finalizar, Evelyn, eu gostaria de uma avaliação sua a respeito desse momento político conturbado que o país atravessa, com o presidente da República tomando atitudes irresponsáveis e autoritárias e ameaçando as instituições. Então, Anderson, certamente esse é um dos momentos mais difíceis que nós estamos enfrentando acho que desde o período de redemocratização, né? Por vários elementos. O primeiro deles é porque a pandemia ela vai evidenciar um processo já de longo prazo de desinvestimento nas políticas públicas, que agora aparecem imediatamente como o quê? Como uma absoluta incapacidade das estruturas de darem conta de forma eficiente de tratar a pandemia. Então, é esse desinvestimento, por exemplo, na saúde, no Sistema Único de Saúde, apesar do Sistema Único de Saúde ter sido uma conquista nossa na Constituição de 88, mas o processo de retirada de dinheiro do SUS faz com que hoje a gente vive situações como, por exemplo, a de Manaus, em que todas as UTIs de um estado daquele tamanho estão localizadas na capital. Isso é absolutamente desumano. Isso é absolutamente equivocado na forma da gestão de um sistema de saúde, né? E
a pandemia evidencia isso? A pandemia vai evidenciar o quê? Ela vai evidenciar que a gente, por conta do desinvestimento, passamos nas estruturas públicas a trabalhar com o mínimo. E o mínimo nos obriga a dar jeitinhos de trabalhar na precariedade. Então, em parte, é por isso que os profissionais da área de saúde se contaminam tanto agora. Primeiro, eles sempre trabalharam sem EPI ou com EPI de baixíssima qualidade. E os nossos profissionais não estavam, muitas vezes, acostumados a usar os equipamentos, porque não tinham. Eu venho falando, por exemplo, eu sou assistente social de formação. Tem assistente social na linha de frente morrendo, mas elas não estão nos hospitais, elas estão na assistência, por exemplo, no CRAS. E por que elas estão morrendo contaminadas? Porque nunca, em hipótese alguma, se pensou em algum tipo de proteção para trabalhadores do CRAS. Nunca. Então, o que o momento da pandemia está evidenciando? O nosso despreparo, né? A falta de investimento estatal, a falta de recursos para estruturar um sistema de saúde, de assistência social que possa com rapidez dar conta das mazelas sociais. Outro exemplo é a lentidão para o acesso ao benefício emergencial. Como pode um país como o Brasil ter tantas pessoas que não têm sequer o CPF? Esse momento de pandemia vai evidenciar isso, vai visibilizar os invisíveis, vai visibilizar a população em situação de rua e vai visibilizar que não existe política para essa população. Essa população é relegada à sua própria sorte nas ruas do país. Então, esse momento, que é um dos mais graves, ele vai evidenciar que o modelo de Estado que nós temos desenvolvido, ele é um Estado para poucos. É o Estado que, como diz o presidente da República, tem como prioridade o comércio, tem como prioridade o capital, tem como prioridade a burguesia. Por isso o Congresso Nacional, no bojo de aprovar ações de combate à pandemia, prioriza destinar verba para os bancos. No bojo de aprovar ações de combate à pandemia e de fortalecimento dos estados e municípios, tenta aprovar congelamento de salário e retirada de direito dos servidores públicos, como se o Estado pudesse prescindir do papel dos servidores e das servidoras públicas. Da mesma maneira que esse momento evidencia que a primeira regra que eles querem fazer é salvar os empresários. Por isso, fazer mais uma contrarreforma trabalhista que retira o direito dos trabalhadores. Então, vejam, os empresários são salvos pelos bancos e pelo governo e ainda podem reduzir o salário dos trabalhadores da iniciativa privada. Ou seja, a vida não importa dos trabalhadores, o que importa é a manutenção dos lucros dos empresários. Então, de fato, esse é um momento que coloca em xeque a sociabilidade imposta pelo capital, né? E nos dá a oportunidade de repensar essa sociabilidade e de repensar as opções que a humanidade vem fazendo. Se nós vamos ser capazes de aproveitar esse momento da pandemia para repensar essas relações, é o tempo que vai nos dizer. Mas certamente esse é um momento dos mais graves e mais críticos que a humanidade está vivendo. Também é um momento que vai evidenciar um alinhamento entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Porque quando os trabalhadores tentam apelar à justiça para ter os seus direitos reconhecidos, o que a gente vê? A gente vê a justiça virando as costas. Como, por exemplo, a gente viu agora na Instrução Normativa 28, que a AGU disse que é correto, que é sim constitucional cortar benefícios dos servidores públicos nesse momento de pandemia, como os adicionais
que os servidores recebem. Então, o que esse momento revela? Que quem vai pagar a conta de uma crise do capitalismo que é anterior à pandemia, mas que no momento da pandemia ela se evidencia e ela se agrava, são os trabalhadores, tanto da iniciativa privada quanto do setor público. Daí o nosso desafio de tentar apresentar um outro projeto de sociedade, né? Uma nova sociabilidade, o que nem sempre é uma tarefa fácil. Eblin, muito obrigado por mais essa entrevista aqui no programa. Eu volto a te parabenizar por essa importante campanha do Andes, incentivando o isolamento social. Desejo a você um bom dia e deixo meu abraço. Anderson, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de participar do Faixa Livre. E também queria deixar um recado, né, para a nossa categoria, de que nesse momento é fundamental demonstrarmos a nossa condição enquanto instituições públicas de ensino, de mostrar a nossa solidariedade e a nossa função social através da produção de pesquisas, através de projetos de extensão que atendam as populações de mais baixa renda desse país, através da produção de ciência que pode ajudar a melhorar as condições de vida da população, em especial da população mais pobre. Nesse momento, a nossa grande tarefa é ensinar a ser solidário, né? E isso nós professores, nós educadores podemos ensinar, mesmo no momento de isolamento social. Podemos ser solidários com os nossos colegas, podemos ser solidários com a população mais pobre, nos envolvendo em campanhas de doação. É isso que o sindicato vem fazendo e vem incentivando, né? E acima de tudo temos que reafirmar que a vida vale mais do que os lucros, que é necessário salvar vidas nesse momento. Então, fiquemos em casa. Um abraço. Conversamos aqui com Eblin Farage. Ela é diretora do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. Eu convido a vocês mais uma vez para estarem conosco amanhã, a partir das 8 da manhã, para mais uma edição do programa. Um abraço a todos, até lá!